Fala, povo bonito! Kim aqui na área de novo, a sua professora de Química, pra gente continuar nosso assunto. Conforme prometido, agora a gente vai ver a pilha de Daniel, vai entender tudo sobre a pilha de Daniel e vocês agora vão ficar aptos para fazerem quase todas as questões de pilha dos vestibulares, beleza? Só com essa aula daqui a gente vai ter a base completa para pilha, vai ficar só uns detalhezinhos pra gente ver depois, mas a base vocês já vão ter, podem confiar em mim. Depois da vinheta a gente começa. Manda ver, roda a vinheta. Bom, galera, voltando aqui, vamos finalmente entender a famosa pilha de Daniel, tá? Gente, seguinte, se você já aprendeu tudo sobre oxidação e redução, já assistiu às aulas anteriores sobre NOx, sobre o que é oxidação, o que é redução, o que é o potencial de oxidação e o que é potencial de redução, massa, continua aqui que já vai mandar bala. Agora, se você não viu as aulas ou se você tem dificuldade, dá uma olhadinha lá nessa parte anterior, nos vídeos anteriores, para terem uma boa base para entender o que a gente vai falar aqui, combinado? Vamos embora pro assunto. Galera, olha aqui agora. Gente, seguinte, olha aí em cima na pilha de Daniel, o que é que a gente tem? Aí tem uma representação, né, do que a gente chama de pilha de Daniel. E essa pilha é montada por dois compartimentos, onde a gente tem, no primeiro compartimento, uma barrinha de zinco metálico. Estão lembrados das representações que a gente já aprendeu? Vou colocar aqui, mas vou apagar já já, porque a gente vai usar, tá certo? Mas olha, quando a gente fala zinco metálico, é o metal zinco. E o metal zinco, a gente vai representar assim, ó, ou Zn0 ou Zn sólido, beleza? É um metal em sua forma sólida. Tipo, ferro metálico. Quem é ferro metálico ou metal ferro, que ele pode falar na questão. Gente, ferro metálico seria assim, Fe0 ou Fe sólido, beleza? Então, guarda isso daí, é a representação do metal, tá? O único que vai ser um pouquinho diferente disso daí é quando falar mercúrio metálico. Mercúrio metálico, tu vai colocar Hg0 ou, em vez de sólido, né, líquido, que é o nosso único metal líquido na temperatura ambiente. Combinado isso daí? Guardado? Vou apagar aqui pra gente dar prosseguimento, tá certo? Gente, vê só. A pilha de Daniel é o seguinte, a gente tem aqui do lado esquerdo uma barrinha de zinco, que é o zinco metálico, que a gente vai chamar de eletrodo de zinco, tá? Esse daqui, ó, é o Zn0, é essa barrinha cinza que a gente tem aí. Essa barrinha de zinco, ela estava mergulhada em uma solução aquosa de um sal que contenha zinco, por exemplo, sulfato de zinco. Então tá aqui, ó, solução de sulfato de zinco. Gente, quando a gente tem um sal, um composto iônico, em água ele se dissocia. Então, ZnSO4 em água, eu vou separar o cátion do ânion, Zn mais 2 de SO4 menos 2. E aí tá o cátion que nos interessa, que eu representei aí, Zn mais 2, beleza? Quer dizer que a gente tem a barrinha de zinco metálico mergulhada em uma solução que contém íon zinco, o cátion zinco. Fechado até aí? Do outro lado, olha, nesse compartimento do lado direito, né, esse potinho que a gente tem do lado direito, o que que a gente tem? A gente tem uma barrinha de cobre metálico, beleza? Tá aqui, ó, essa barrinha da cor realmente do cobre, o cobre metálico. Então, aqui a gente tem seu zero, ou seu sólido, certo? Mesma coisa, o cobre metálico está mergulhada em uma solução, a barrinha de cobre metálico está mergulhada em uma solução aquosa de um sal de cobre. Nesse caso foi o sulfato de cobre 2 ou sulfato cúprico, tá certo? Essa coloração azul aí é característica do íon cobre. Então tá aí, ó, o sulfato de cobre, beleza? Gente, então a gente tem de um lado zinco metálico mergulhado na solução de zinco, contém íons zinco, e do outro lado o cobre metálico mergulhado na solução que contém íons cobre, beleza? Aí em cima, vocês estão vendo que tem um fio, beleza? Esse fio aqui, ó, por onde estão passando elétrons, que a gente vai ver que esse elétron que circula aí é resultado da diferença de potencial entre os nossos dois metais, já a gente chega nisso. E se está circulando elétron, está circulando eletricidade. E quando passa essa corrente elétrica,
da luz, a gente vê a luz brilhando que tá aí. Então essa luz brilhando é uma, como é que eu posso dizer, uma confirmação de que tá passando corrente elétrica, de que essa reação tá gerando corrente elétrica, e aí a luz acendeu, deu a luz, beleza? Agora a gente vai entendido aí como é a montagem, né, experimental, vamos entender o que é que de fato acontece lá dentro. Para isso, eu peguei aqui e coloquei as duas semi-reações, a do zinco e a do cobre. A gente pode fazer isso pegando a tabela de potenciais que a gente aprendeu na aula anterior. Se a gente for lá e procurar o zinco e o cobre, a gente consegue encontrar essa reação aí de cima, ó, Zn mais 2 elétrons dando Zn0, quer dizer, o cátion zinco se transformou no zinco metálico. E o potencial está aí de menos 0,76. Mesma coisa para o do cobre, Cu mais 2 elétrons, dando Cu0, cobre metálico. Então, cátion cobre se transformou em cobre metálico. O potencial está aí ao lado, mais 0,34 volts, beleza? Bom, gente, o que acontece? Primeiro, a gente precisa identificar se está trabalhando com reações de oxidação de redução. Aqui eu já fui boazinha, já dei para vocês, ó, que ambos eram um potencial de redução. Mas se não tivesse isso, não precisava de aperreio nenhum. Dava pra gente descobrir na boinha, tranquilo e calmo. Como? Gente, vê só. O Zn mais 2 se transformou em Zn0. Pô, mais 2 se transformou em 0. O NOx aumentou, o NOx diminuiu. Diga aí. Certeza que você respondeu que ele diminuiu, né? Foi de mais 2 para 0. E se ele diminuiu, é porque houve uma redução. Então, essa é uma reação de redução. Por isso que eu escrevi ao lado potencial padrão de redução. Fechado? Embaixo, Cu mais 2 se transformou em Cu0. Também a mesma coisa, uma reação de redução. De boinha? Outra maneira que dá para você ver é o elétron antes da seta, né? Repara que o Zn mais 2 ele está recebendo esses dois elétrons. Quem recebe elétron é uma redução, está reduzindo, beleza? Então, elétron antes da seta, a espécie está sofrendo uma redução porque está recebendo aqueles elétrons. Gente, tá tranquilo até agora? Agora vamos lá para nossa realmente montagem. O que é que significam aí essas duas equações? Eu tenho tanto Zn mais 2 reduzindo quanto Cu mais 2 reduzindo. O que quer dizer isso? Que o Zn mais 2 está recebendo 2 elétrons, do jeito que está escrito aí, que o Cu mais 2 está recebendo 2 elétrons. Mas para pensar, como é que esses dois estão recebendo elétrons? De onde diabos estão vindo esses elétrons? Não pode ser assim, gente. Sempre vai ter que ter, se tem uma redução, é porque ela está acompanhada de uma oxidação. E sempre que tiver uma oxidação, ela está acompanhada de uma redução, beleza? Por quê? Quando alguém oxida, dá elétrons, né? Oxida, dá elétron. E se ela dá elétron, alguém vai receber esse elétron. E quando alguém receber, vai reduzir. Então, resumindo, eu preciso ter alguém dando elétron e alguém recebendo os elétrons. Quem dá é o que oxida, quem recebe é o que reduz. Como é que aí eu tô com o Zn mais 2 reduzindo e o Cu mais 2 reduzindo? Ambos recebendo elétrons. De onde diabos vieram esses elétrons? Não pode ficar assim. Então, guarda a dica aí na cabeça. A gente não pode ter duas equações de redução ou duas equações de oxidação para juntar. A gente vai ter que ter uma oxidando e uma reduzindo, beleza? Toda vez que uma questão vier com duas de oxidação, duas de redução, guarda o que eu vou te dizer agora, não esquece mais. Toda vez que vier com duas oxidando ou duas reduzindo, tu vai fazer o seguinte, tu vai deixar a que tem maior potencial, deixar lá ela intacta, e inverter a que tem menor potencial. Como assim, Quinha? Basicamente, a gente vai olhar os potenciais e a gente vai repetir a equação do maior potencial e inverter a do menor potencial. Resumindo, deixa o maior e inverte o menor. Mas por que a gente vai fazer isso? Vamos entender. Galera, na aula passada a gente aprendeu que o potencial indica a vontade de, né? O potencial de redução indica a vontade de reduzir. Eu tenho aí o potencial de redução do Zn mais 2 e do Cu mais 2. Me diga uma coisa, quem é que tem o maior potencial de redução? Cu mais 2, concordam? Que é mais 0,34. Se o Cu mais 2 tem um potencial de redução maior, significa que ele tem mais vontade de reduzir, ele quer mais se reduzir, ele quer mais receber elétron, ganhar elétron, muito mais do que o zinco, que tem um potencial de menos 0,76. Resultado, como o cobre tem maior potencial de redução, ele quer se reduzir, a gente vai respeitar isso, ele tá de boa, cobre você reduz. E se o cobre vai reduzir, o zinco vai ser obrigado a oxidar. Então, deu para entender aí o que eu falei?
tinham as duas equações e as duas estavam reduzindo. Não posso deixar assim, eu tenho que inverter uma. Qual é que eu inverto? A menor. Então, deixa a maior e inverte a menor. Fechado? Vamos fazer isso? Bom, a gente já concluiu que o zinco era menor, então a gente vai inverter a equação do zinco. Galera, quando a gente inverter, se antes você tinha uma reação de redução, vai ter uma de oxidação. E aí você troca tudo, o que era produto vira reagente, o que era reagente vira produto. E troca também o sinal. A gente aprendeu isso lá quando olhou a tabela, tá? Quando você olha no sentido, se o sentido for redução, no outro sentido vai ser oxidação. Então, invertendo a equação do zinco, que é a de menor potencial, vai ficar assim. Zn0, que é Zn sólido, se transformando em Zn mais 2 elétrons. Repararam que eu só fiz trocar? Só fiz inverter? Beleza? O que estava depois da seta ficou antes, o que estava antes ficou depois. E o potencial? O potencial a gente vai mudar o sinal. Não é mais potencial de redução. Agora eu tenho uma equação de oxidação. O potencial de oxidação vai ser mais 0,76 volts. Troquei o sinal. Essa foi a do zinco. A gente inverteu o menor e vai deixar o maior, que é a do cobre. Repetindo a equação do cobre, fica Cu mais 2, aquoso, né? Esqueci de botar aqui o aquoso, zinco, mais 2 elétrons, ou seja, quando o íon cobre recebe 2 elétrons, ele reduz e forma cobre metálico, cobre zero, beleza? E o potencial, a gente não fez PN, né, com a equação, então o potencial se mantém, mais 0,34 volts. Massa, né? Agora, vamos entender aí o que foi que aconteceu. Gente, olha a magiquinha. Magiquinha, gostei. O Zn0 se transformou em Zn mais 2 e deu 2 elétrons. Quer dizer, o Zn0, para virar Zn mais 2, ele oxidou, ele deu 2 elétrons, beleza? Tá aqui, estão aqui esses 2 elétrons. Quem foi que recebeu esses 2 elétrons? Quem recebeu foi o Cu mais 2. Repara que o Cu mais 2, ele, pega pra ele. Então foi assim, o zinco, eu não quero mais esses elétrons. O zinco deu os elétrons, aí o cobre, opa, eu quero, o Cu mais 2 foi e pegou lá aqueles elétrons. Então, gente, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte, vê, se o Zn deu elétron e o cobre recebeu elétron, um ficou depois da seta e o outro ficou antes da seta, a gente pode, cortar. Deixa eu deixar de laranjinha mesmo, pra gente cortar aqui 2 elétrons com 2 elétrons. E agora a gente escreve a equação como ficou. Como é que ficou? Ficou assim, Zn0 e Cu mais 2. Era o que eu tinha antes da seta, certo? Esses dois se transformaram em quem? O Zn0 se transformou em Zn mais 2. Foi o que ficou aqui depois da seta. Zn0 se transformou em Zn mais 2. E o Cu mais 2? Cu mais 2 se transformou em Cu0. Potencial. O que a gente vai fazer agora com esse potencial? A gente vai juntar os potenciais das duas equações, beleza? A gente vai juntar, vai somar, respeitando os sinais. Você tem aí positivo com positivo, então não tem problema nenhum. Junta os dois, né? E repete o sinal. Vai ficar mais 1,10 volts. Se fosse um positivo e um negativo, você subtrai e dá o sinal do maior, beleza? Então, basicamente, a continha normal que a gente faz. Gente, esse mais 1,10 volts é chamado de potencial padrão da pilha. A gente vai botar aqui, é zero. Ou diferença de potencial, DDP. Ou força eletromotriz, FEM. Então, ele pode chamar potencial padrão, diferença de potencial padrão da pilha, DDP, né, que é diferença de potencial, FEM, que é força eletromotriz, ou voltagem da pilha. Isso daí, ele pode perguntar de qualquer uma dessas maneiras, a resposta seria essa, no caso da pilha de zinco e cobre, seria mais 1,10 volts. Outro detalhe, gente, nós estamos falando de pilha. Vocês lembram que a gente já tinha visto que pilha é um processo espontâneo que gera corrente elétrica a partir de uma reação química? Então tá aí, a reação química gerou uma DDP, beleza? Vai gerar corrente elétrica. Então, isso significa que o potencial numa pilha sempre vai ter que ser positivo. Sempre, sempre, tá? Então, numa pilha, a DDP tem que ser positiva. Se por um acaso tu encontrar uma DDP negativa, tu fez errado, tá? Não pode, pilha não pode ter uma voltagem negativa, tem que ser positiva, porque é um processo espontâneo. Suave? A gente já foi aí a primeira parte, beleza? Agora vamos continuar. Agora que a gente sabe a equação, eu quero dar para vocês o esqueminha de representação de uma pilha. Esse é o esquema recomendado pela UPAC e a gente vai segui-lo sempre à risca. Vou desenhar aqui para vocês, mostrar como é, a gente a partir de agora vai ficar sempre usando esse padrão, tá? A ideia é o seguinte, gente, para representar a pilha você vai colocar aqui
Primeiro, a substância que sofreu oxidação. Quem é que sofreu? Quem sofre é o reagente, tá? Quem sofreu a oxidação foi o Zn0. Então, você vai botar assim, Zn0, o zinco sólido. Gente, quando o zinco sólido sofreu a oxidação, ele se transformou em quem? Olha na reação de cima. Zn0 se transformou em Zn mais 2. Aí você vai colocar Zn0 barra Zn mais 2. De boaça. Depois disso, depois da reação de oxidação, você vai colocar barra, barra. Essa barra, barra significa ponte salina, que é essa aqui que a gente vai falar depois, beleza? Então, você volta a oxidação, barra, barra, agora vem a redução. Quem é que sofreu a redução? Me digam aí, olha o que eu disse, quem sofre é quem está antes da seta, é o reagente. Então, quem sofreu a redução foi o Cu mais 2. E ele, quando sofre redução, Cu mais 2 vira o quê? Vira Cu0, se transforma em Cu0. Então, Cu mais 2 sofre redução e forma o cobre metálico, Cu0 ou Cu sólido. Beleza? Pronto, meu povo. Agora, essa já é a representação. A gente já tem aí oxidação, barra, barra, redução. Então, é sempre assim. Você pega a substância que se oxidou, que sofreu oxidação, barra o que ela formou quando sofreu oxidação. Barra, barra, que representa a ponte salina, depois vem a redução. A substância que sofreu a redução e o que ela formou, né? Barra, o que ela formou após sofrer redução. Então, resumindo, a oxidação, barra, barra, redução. Essa é a representação da IUPAC. Simples e direta, beleza? E aqui ao lado a gente pode colocar o potencial mais 1,10 volt. Essa é a representação que a gente precisa saber. Me digam aí. Tá suave até agora, tá tranquilo, deu para entender tudinho. Então, gente, isso aí é extremamente importante. Então, só dando uma rápida recapitulada de tudo que a gente fez. Tínhamos duas equações de redução, a gente não poderia deixar desse jeito, aí a gente fez o quê? Deixou a maior e inverteu a menor, porque aí a gente vai ficar com uma oxidando e uma reduzindo, beleza? Depois a gente juntou essas duas equações e chegou na equação global, que é a equação global da pilha, que é essa daqui, ó. E agora eu mostrei para vocês como a gente faz a representação, né, de uma pilha segundo a IUPAC. A partir dessa representação, a gente vai ver tudo que é mais importante, quais são os conceitos que vocês precisam saber de qualquer pilha, tá? Antes, deixa eu só dizer aqui para vocês o seguinte. A gente pegou duas equações, né, e juntou em uma só. Cada uma dessas duas a gente vai chamar de semi-reação ou semi-equação. Então, essa daqui de cima, gente, é uma semi-reação do zinco. Só que essa reação aí foi de oxidação ou de redução. O que foi que aconteceu? Zn0 virou Zn mais 2. Então, foi uma semi-reação de oxidação. Tanto é que o zinco deu elétron, que é oxida dá elétron. Então, a gente pode anotar que essa é a semi-reação de oxidação. De boa? E a do Cu mais 2, poxa, o Cu mais 2, ele recebeu 2 elétrons e virou Cu0. Então, foi uma redução, né? Recebe elétron, redução, outonota de mais 2 para 0, reduziu. Então, aqui a gente vai dizer que é uma semi-reação de redução. Fechado? Então, a gente tem a semi-reação de oxidação, a do zinco, a semi-reação de redução, que é a do cobre. E aqui embaixo, deixa eu só apagar aqui a setinha que eu fiz. Eu vou dizer que essa daqui, galera, é a nossa reação global ou a equação global da pilha. Tranquilas? Essas semi-reações, gente, também podem ser chamadas de meia reação ou meia célula, beleza? Agora, vamos lá. Sabendo do esqueminha da IUPAC, eu vou colocar isso embaixo do desenho que a gente já tinha feito. Tinha feito não, queria eu ter conseguido fazer esse desenho. Mas enfim, nesse desenho aí que já tínhamos da pilha de Daniel, tá? Deixa eu colocar aqui embaixo exatamente a representação. O que foi que aconteceu? Vou passar só uma linhazinha aqui para ninguém confundir. E aí, do lado de cá, o que foi que aconteceu? Zn0, que virou o quê? Zn mais 2, não foi assim? Zinco sólido virou zinco aquoso. Barra, barra, que é a ponte salina. Do outro lado, a gente tem o quê? Cu mais 2, que é o cobre aquoso, se transformando em cobre metálico. Cu0. Gente, preste atenção agora, porque o que eu vou falar agora é sagrado.
sério. O que a gente vai ver agora é o resumo mais importante para a gente matar as questões futuras de pilha. Sabendo isso que a gente vai fazer aqui, bicho, dá para matar quase todas as questões. Vai por mim, confia em mim, vai, vem com Quinha. Vamos olhar aqui e vamos matar tudo isso. Primeira coisa, Zn0 se transformou em Zn mais 2. A gente só vai usar a lógica aqui, tá? Zn0 se transformou em Zn mais 2. A gente já viu várias e várias vezes que isso é uma reação de oxidação. Tranquilo? Então, isso é uma oxidação. Agora, guarda essa dica aí, ó. A oxidação ocorre em um local da pilha que a gente chama de ânodo. Ânodo. E a dica para você lembrar é vogal com vogal. A oxidação ocorre no ânodo, tá? Então, deixa eu até destacar aqui, ó. Vogal com vogal. Oxidação no ânodo. Saca do lado de lá agora. Do lado de lá. A gente tem uma reação de redução. Por quê? C1 mais 2 se transformou em CO0. Então, do lado de cá, foi uma reação de redução, ok? E agora, guarda assim, a redução ocorre no local da pilha que a gente chama de cátodo. Como é que tu vai lembrar disso? É só tu lembrar o seguinte, consoante com consoante. Então, ó, oxidação ocorre no ânodo, vogal com vogal. E redução ocorre no cátodo, consoante com consoante. Beleza? Bom, gente, o ânodo é o local onde ocorre a oxidação e o cátodo é o local onde ocorre a redução. Beleza? Outra coisa que dá pra gente se ligar aqui, deixa eu botar de verdinho mesmo. Gente, o ânodo é o polo negativo da nossa pilha. Polo negativo. E o cátodo é o polo positivo. Então, volta. Oxidação ocorre no ânodo, vogal com vogal, e o ânodo é o polo negativo. Redução, consoante com consoante, ocorre no cátodo, e esse cátodo é o polo positivo da nossa pilha. De boaça, então aqui a gente já descobriu quem é polo positivo e quem é polo negativo. Outra coisa que a questão pode perguntar é o sentido do fluxo de elétrons nessa pilha. Como é que a gente vai saber o fluxo de elétrons? Gente, o fluxo de elétrons vai sempre de quem dá para quem recebe. De boa? Então, fácil, né? Vai de quem dá para quem recebe. Quem é que dá? Ó, quem oxida dá elétron e quem reduz recebe elétron. Então, nossos elétrons estão indo de quem oxida para quem reduz, de quem dá para quem recebe. Quem oxida dá elétron, quem reduz recebe elétron. Então, os elétrons estão indo assim. Ou seja, os elétrons estão indo do zinco para o cobre. Olha no desenho agora como está mais fácil entender. O Zn está oxidando e quando ele oxida, ele dá elétron. Aí o elétron vai sair. Para onde é que vão esses elétrons? Esses elétrons vão circular aqui pelo fio, vão acender a lâmpada e vão chegar aqui do outro lado, para o cobre. Então, o zinco dá os elétrons, né? O zinco metálico, quando ele oxida, ele dá o elétron. A gente já tinha visto isso, ó, o Zn0 se transformou em Zn mais 2 e deu 2 elétrons, beleza? Quem vai receber esses 2 elétrons? O Cu mais 2. Como é que acontece isso? Gente, vê. Preste atenção aqui no desenho agora para a gente entender realmente o que está acontecendo. Vê. O Zn0, que é o zinco metálico, que é o que está aqui na barrinha, ele com o tempo ele vira Zn mais 2. Ele vai saindo da barrinha, beleza? E aí ele vai se dissolvendo, se desgastando, se oxidando e vai virando o Zn mais 2. Só que quando o Zn0, o zinco metálico, vira Zn mais 2, ele libera 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão subir aqui pelo fio e vão ser conduzidos lá para o outro lado. Aqui ele vai chegar no cobre, que é um metal, e vão ficar os elétrons aqui. Quem é que vai vir doido pegar esses elétrons? Quem é que está querendo receber os elétrons que a gente viu? Quem é que tem um elevado potencial de redução, que está doidinho querendo lá, receber os elétrons, que querem os elétrons? São os íons cobre. Cu mais 2 está doido para receber o elétron, porque quando ele recebe elétron, ele reduz. Aí o Cu mais 2, ele chega aqui juntinho, se agarra,
pega esses elétrons que estão chegando e quando ele pega os elétrons, ele vai virar quem? Ele vai virar seu zero. Então, aqui, o seu 1 mais 2, ele vira seu zero e se deposita aqui em cima da barrinha de cobre. Então, tá aí o sentido do fluxo de elétrons. O zinco metálico dá os elétrons que vão circular e o cobre mais 2 vai receber esses elétrons para reduzir. Deu para entender isso direitinho? E, ó, pelo que eu falei aqui já no desenho, dá pra gente matar mais duas coisas. Nós acabamos de ver que o zinco metálico, ele tá se transformando em Zn mais 2. Galerinha, o que vai acontecer com essa barrinha do zinco metálico é que, depois de um tempo, ela não vai estar mais assim cheinha, não. Ela vai começar a ser desgastada, ela vai diminuindo assim com o tempo. Por quê? Porque ela está sendo oxidada. A gente está falando de uma reação de oxidação, então ela vai ser oxidada, ou corroída, ou desgastada. Então, vou anotar aqui que teremos uma oxidação ou corrosão, ou ainda desgaste, tá? A questão pode falar tudo isso. Do eletrodo de zinco. Vou botar assim, do Zn0, tá? Isso quer dizer, gente, que vai diminuir a massa de zinco metálico. É outra coisa que a questão pode falar, tá certo? Tá diminuindo a massa de zinco metálico. Agora, saca do outro lado. O que tá acontecendo do outro lado? Pô, do outro lado a gente viu que o seu 1 mais 2, ele se transforma em seu zero. O que quer dizer isso? Vê, o seu 1 mais 2, que estava dissolvido lá de boinha na solução aquosa, ele vai receber os elétrons e vai virar o quê? Ele vai virar cobre metálico. E ele vai se depositar ali em cima daquela barrinha de cobre. Como assim, Quinha? Vê, pensa que a barrinha antes era assim, ele vai começar a se depositar e essa barrinha agora vai ficar mais gordinha, mais recheada, mais cheinha, porque ela tá recebendo, ó, vai ganhando, ganhando, ganhando o cobre metálico que tá se depositando ali em cima dela. Então, do lado de cá, a gente vai dizer que tem um aumento da massa do eletrodo de cobre. De boa? E só para finalizar, a última coisa que a gente precisa saber aqui é o seguinte, é em relação à solução. Gente, nós acabamos de ver que o Zn0, ele se transforma em Zn mais 2, que fica dissolvido na solução. Ó, a barrinha, ela vai se desgastar, vai ser oxidada. Então, tá saindo tudinho lá da barrinha, tá dissolvendo essa barrinha. Ou seja, o zinco metálico tá caindo lá na solução, na forma de Zn mais 2. O que é que tá acontecendo com o tempo? A concentração de Zn mais 2 tá aumentando ali dentro daquela solução. Como é que eu sei que essa concentração está aumentando? Ora, Zn0 está se transformando em Zn mais 2. Então, diminui Zn0 e aumenta Zn mais 2. Beleza? Do outro lado, gente, é o contrário. Seu mais 2 está virando seu zero. Então, o que estava na solução, ele começa a sair para se depositar na forma de cobre metálico. Ou seja, está diminuindo a quantidade de seu mais 2 que estava em solução. Beleza? Numa questão, ele pode falar que a solução do cobre está ficando mais diluída. Por quê? Porque está diminuindo a concentração, está ficando mais diluída. Outra coisa, especificamente no caso do cobre, a gente viu que essa solução era azulada. À medida que o cobre vai saindo, vai diminuindo essa coloração azul. Então, vai ficando um azul mais clarinho ao longo do tempo, porque está saindo os íons cobres. Então, gente, vê que fácil. Isso daí é o que a gente precisa saber para fazer a maioria das questões de pilha, beleza? Depois a gente vai falar só de uns detalhes a mais, a gente vai falar da associação de pilha em série, em paralelo, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, mas por enquanto eu quero que vocês se preocupem só com isso. Sabendo isso aqui, ó, já vai dar pra gente matar um bocado de coisa. Eu quero que vocês entendam direitinho isso daqui, pra gente realmente ficar craque, pra gente jogar fácil. Então, ó, volta tudo, vamos dar uma rápida recapitulada, tá? Se quiser, aproveita e dá um print aí no meu desenho bonitão pra gente depois ter tudo isso em mente para fazer as próximas questões, tá? Mas olha lá, a gente tinha duas reações de redução, não posso deixar as duas de redução. Eu tenho que ter alguém oxidando para dar elétron e alguém reduzindo para receber elétron. O que foi que a gente fez? Deixou a maior e inverteu o menor. Então, repete a maior, de maior potencial, e inverte o menor. Consequentemente, no caso da nossa reação, a gente deixou o cobre e inverteu o zinco.
beleza? Quando inverteu o zinco passou a oxidar e o cobre passou a... e o cobre continuou reduzindo. Juntei as duas equações, formamos a equação global. Juntando o potencial das duas semi-reações, eu tinha mais 0,76 com mais 0,34, deu mais 1,10 volts. Esse é o potencial, ou a força eletromotriz da nossa pilha, beleza? Bom, representação da IUPAC, oxidação / redução. Quem oxidou aí pra gente? Zn0. Zn0 se transformou em quem? Zn mais 2. Então, tu põe Zn0 / Zn mais 2. /, que é a nossa ponte salina. Do outro lado, formamos o quê? Cu mais 2, que se transformou em Cu0. Então, oxidação / redução. Então, quem oxidou Zn0? Formou o quê? Zn mais 2. /. Agora, quem reduziu? Cu mais 2. Formou o quê? Cu0. Então, Cu mais 2 / Cu0. Beleza? Embaixo, vamos lá. A primeira coisa que a gente fez foi isso daqui, ó. Zn0 se transformou em Zn mais 2, é uma oxidação. A oxidação ocorre no local da pilha que a gente chama de ânodo. É só tu lembrar vogal com vogal. Então, fechou. A oxidação ocorre no ânodo e o ânodo é o polo negativo da nossa pilha. De boa? Bora pro outro lado. Cu mais 2 virou Cu0, ou seja, aí houve uma redução. Redução ocorre no local da pilha chamado de cátodo, consoante com consoante. Redução ocorre no cátodo. E o cátodo, lembra disso aqui, ó, é o nosso polo positivo. Fechado? Sentido do fluxo de elétrons, sempre de quem dá para quem recebe, ou seja, de quem reduz, ou de quem oxida, desculpa, porque quem oxida dá elétrons para quem reduz, que recebe elétron. Quem foi que oxidou na nossa pilha? O zinco. Então, o zinco oxida, dá elétron. Quem reduz? O cobre recebe os elétrons, beleza? Então, Zn0 doou os elétrons, Cu mais 2 recebeu os elétrons para reduzir. Outra coisa para a gente finalizar, eletrodo de zinco metálico, ele está se desgastando, está sendo corroído, está sendo oxidado, a massa está diminuindo e ele está se transformando em Zn mais 2, que é o que cai na solução. Consequentemente, a barrinha diminui de tamanho, foi esse meu desenho aqui que a gente fez, mas ele está caindo na solução, então a solução aumenta a concentração ó, de Zn mais 2 aumenta. Do outro lado, o que é que está acontecendo? O Cu mais 2 sai da solução e se deposita na forma de cobre metálico. Então, a barrinha vai aumentar a massa, tá? Porque o Cu mais 2 ele vem para cá e vira Cu0. Agora, a concentração da solução diminui. Eu vou ter uma solução mais diluída. Por quê? Porque o Cu mais 2 está saindo para se depositar na forma de Cu0. Gente, isso é pilha. Vê que massa, vê que lindo. A química é linda, né não? E só pra gente fechar, deixa eu falar pra vocês da ponte salina. Gente, a função da ponte salina é manter o equilíbrio entre as cargas. Geralmente a gente vai colocar, aqui tem esse tubozinho em U, ele vai estar pode ser algodãozinho, molhado com uma solução salina. Qual é a função dessa solução? É fazer um equilíbrio das cargas, uma reposição de íons. Como assim? Vê só, aqui vamos supor que eu tivesse KCl, é o mais comum que a gente coloca. Então, aqui eu teria KCl. Quem é KCl? K mais e Cl menos, beleza? K mais e Cl menos. O que é que vai acontecer com esse KCl? Bom, deixa eu só, para ficar melhor, deixa eu colocar o KCl em cima, que eu vou mostrar para vocês o que é que vai acontecer. Gente, o KCl em solução aquosa, a gente sabe que ele se separa em K mais e Cl menos. É uma solução salina. Beleza? Foca aqui do lado de cá, na meia célula de zinco. Gente, o que é que está acontecendo? No início, a gente tinha a mesma quantidade de Zn mais 2 e SO4 menos 2, certo? Porque cada um mol de ZnSO4 se divide em um mol de Zn mais 2 e um mol de SO4 menos 2. Só que, à medida que o tempo vai passando, o Zn0 está se transformando em Zn mais 2. Então, o que é que vai acontecer? Aqui vai ficar cheio de Zn mais 2, Zn mais 2, Zn mais 2. E a quantidade de SO4 vai mudar? Não. A quantidade de SO4 vai continuar lá mesmo que eu tinha no início, porque a gente não fez nada, nadinha com SO4 menos 2, beleza? Saca do outro lado. Do outro lado, a gente tem o quê? A gente tinha no início seu SO4 em solução aquosa, cada mol de seu SO4 se divide em um mol de Cu mais 2 e um de SO4 menos 2. Então, tínhamos aqui quantidade de cargas iguais de Cu mais 2, né? E SO4 menos 2. Só que, à medida que o tempo vai passando, o Cu mais 2 está sumindo porque está virando Cu0. E o SO4 menos 2 vai permanecer lá na solução. Então, o que foi que aconteceu? O que é que a gente nota? Do lado de cá, a gente vai ter um aumento muito grande
da quantidade de zinco mais 2. Então, eu vou ficar com mais cargas positivas, né? Se eu deixar assim normal, ficaria com mais cargas positivas do que negativas. Eu não estaria lá com a carga total de 0, porque agora eu tenho mais N mais 2 do que SO4 menos 2. Do lado de lá, o CO mais 2 está sumindo e está deixando somente o SO4 menos 2, porque o CO mais 2 está virando CO0. Isso daí, se a gente deixasse assim, ocorreria o que a gente chama de polarização da pilha. O lado de cá iria ficar muito positivo, porque vai ficar com um excesso de cátion, beleza? E do lado de lá vai ficar muito negativo, porque o CO mais 2 sumiu e está sobrando muito SO4 menos 2. Aí ficaria com um excesso de ânions. Então, houve uma polarização, positivo e negativo. Para manter o equilíbrio, a gente faz a ponte salina. Qual é a função da ponte salina? Repor os íons. Então, do lado de cá não ficou muito positivo, aí a ponte salina vai mandar o ânion para cá, o Cl-. Ele vai descer para cá para manter o equilíbrio aqui das cargas. E do lado de lá, que a gente viu que sobrou muito SO4 menos 2, vai ficar... Ai, droga, desculpa, gente. Vai ficar muito negativo. E aí... eu vou mandar quem? Eu vou mandar o K+, o cátion potássio, para fazer esse equilíbrio. Resultado. É a função da ponte salina fazer essa reposição dos íons, beleza? Para manter o equilíbrio aí entre as cargas. E aí, no final das contas, o que é que a gente vê? A ponte salina, deixa eu só apagar isso aqui para vocês não confundirem o sinal do cátion, do cátodo e do ânodo. No final das contas, o que é que acontece? A ponte salina vai mandar ânion para o ânodo e cátion para o cátodo, para fazer a reposição dos íons. Então, repararam que o ânion Cl- está vindo para onde? Está vindo para o ânodo. Opa, tô fazendo besteira para vocês, desculpa, gente. Ânodo. Então, ânion vai para o ânodo e o cátion da ponte salina vai para o cátodo. É isso, beleza? Gente, a gente vai fazer mais um exemplo agora para montar outra pilha, tá? Ver todos os detalhes que a gente precisa saber. E depois sim a gente começa a fazer umas questõezinhas de vestibular para dar aquele treino para ficar todo mundo afiadíssimo nesse assunto. Simbora? Beijo, até daqui a pouco, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!